Hoje, andando aqui pelas ruas da minha cidade onde eu moro, eu vi uma cena e essa cena foi o que inspirou esse vídeo, né. Eh, Hoje de manhã, hoje é segunda-feira, né, o primeiro dia da semana, e eu entrei numa rua e vi uma cena, né, que é uma cena cotidiana, né. Acho que todo mundo já se deparou com isso, andando pela rua da cidade, pelo centro da cidade e vê uma cena dessa. Era um homem deitado numa calçada, aparentemente ele parecia estar bêbado, ao lado de uma distribuidora. E ele estava ali abandonado, não tinha ninguém próximo, e parecia que ele estava ali há um bom tempo. E aquela cena me comoveu e mexeu comigo e me fez ter uma reflexão, né, sobre o álcool, sobre o alcoolismo, né. Só que antes de entrar aqui, eu quero pedir para você, assim, antes da gente entrar profundo nesse assunto aqui, nessa conversa, eu quero que você deixe aqui o seu like. Se você chegou nesse canal, né, você gostou, gostando do que está sendo falado aqui, eu quero que você se inscreva no canal. Deixe aqui também a sua experiência no final do vídeo, o que é que você acha do alcoolismo, o que você acha da bebida, né? Se você é uma pessoa que bebe socialmente, como é que é, qual a sua experiência com o álcool, beleza? Então deixa aí no comentário. Voltando aí essa cena que eu vi, o que acontece? Eu tomei uma decisão muito lá atrás de não beber, né? Foi uma decisão que eu tomei particularmente. Eu falei, não, eu não quero beber, eu não quero ser essa pessoa que bebe. Apesar que eu convivo com pessoas, com familiares, pessoas que bebem, né? Só que, claro, eu não sou contra a bebida, eu não sou contra pessoas que bebem, né? Eu tenho amizade, né? Porque também o que eu quero dizer aqui que, vamos dizer assim, mais de 80% das pessoas que bebem, elas não estão nessa situação da cena desse homem que eu comecei falando aqui. As pessoas nem, vamos dizer, a maioria das pessoas que bebem, elas não vivem esse tipo de vida, né? Elas conseguem trabalhar corretamente, elas têm responsabilidade com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, elas conseguem conviver normalmente em sociedade, né? Mas eu tomei essa decisão, claro, fundada lá atrás. Eu vim de um berço cristão, de pessoas, né, de meu pai, minha mãe eram pessoas evangélicas e sempre tratou a bebida como um extremismo, né? Ele sempre dizia que a bebida era pecado, que Deus não gostava, né? Que a bebida era uma coisa ruim, que ia levar você para o inferno e tal. Toda essa conversa que eu acho que praticamente todo mundo já se deparou com esse tipo de conversa, né? Ainda mais aquele crente mais radical, né? Ele leva muito isso ao pé da letra. Mas ao passar do tempo você vai crescendo e você vai estudando a Bíblia e você vai vendo a Bíblia de outra forma e você lê textos bíblicos, né? Porque aqui eu posso falar uma coisa que pode gerar polêmica, né? Mas a Bíblia em si, ela não condena a bebida, ela não condena o álcool. O que ela condena é o excesso, né? De fato, ali tem algumas partes da Bíblia que falam, ó, ficaram de fora os beberrões, os comelões, né? A glutonaria, aquela pessoa que come demais. Então, se ela está comparando aquela pessoa que come demais com a pessoa que bebe demais, então ela está condenando o excesso, né? É o excesso que é o problema, porque está comparando com aquela pessoa que come muito, né? O glutão, né? Que é chamado, aquela pessoa que come demais. Então, o beberrão seria isso, aquela pessoa que bebe demais. Então, ela está comparando essas duas pessoas. E também tinha um texto bíblico que sempre me chamava a atenção, que é sobre Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né? Em bebida. E aí, quando eu me deparei com esse texto, porque esse texto sempre era pregado na igreja e não era enfatizado essa parte, né? Falava, eu já vi muitos crentes fundamentalistas que diziam, não, o vinho lá que Jesus transformou era suco, não era álcool, não tinha álcool, era suco. Só que o próprio texto, quando você lê, tá muito claro, né? Porque o mestre Sala, na hora que ele prova o vinho, ele falou, ó, o costume é o seguinte, você, noivo, dá o melhor vinho você dá primeiro para os convidados. Por quê? Quando os convidados estiverem embriagados já, o álcool já subiu, aí você vem com vinho mais ruim, porque eles não vão perceber, eles estão alterados. Mas você fez diferente, você trouxe o melhor vinho, você está servindo agora o melhor vinho,
entendeu? Então ali está muito claro no texto que se trata de bebida, de um vinho forte, né? Um vinho que contém álcool, né? Então quando eu, depois de adulto, que fui ler, entendi, e realmente na Bíblia você tem vários textos onde a Bíblia faz analogia com vinho, você tem alguns profetas ali, né, de vários que teve contato com bebida, né? Então você vê que de fato, e naquela época, quando a Bíblia foi feita, né, a bebida não era mal vista, né? Ela não era uma coisa mal vista. Era o vinho, era tratado até como um alimento. Você usava até vinhos para curar, colocar em feridas, né? Você tem vários textos onde o vinho é usado ali normalmente. Então, quando você vai crescendo, você vai tendo esse entendimento. Então, essa parte, às vezes você tem aquele crente muito radical que ele quer radicalizar a bebida, mas eu até entendo, né? O que acontece? Depois de grande eu tomei essa decisão, eu falei, não, não vou beber, não vou ter esse vício, né? Mas eu convivo, né, em ambientes, eu também já fui barman, eu fiz um curso de barista, né, de barman, trabalhei na área, experimentei, né, também ali os drinks que eu fazia, mas eu sempre tive esse gatilho, né, essa coisa comigo de não beber. Falei, não, eu não quero beber. Por quê? Eu também tenho uma mentalidade que é o seguinte, eu penso comigo, como é que eu vou ser se eu sou um cara que de um dia para o outro eu começo a decidir, não, agora eu vou beber, agora eu vou tomar minha cervejinha, tal, vou tomar ali. Como é que eu vou responder a isso? Eu tenho muito, não vou dizer um medo, né, mas um receio de como eu vou me comportar se eu colocar esse vício na minha vida, né? Então, a partir disso, eu comecei a falar, não, eu não quero nem entrar, nem liberar, porque eu não sei como isso vai afetar o meu emocional, né? Eu não sei se eu vou ser aquela pessoa que vou ter um controle ou não. Por que acontece? A bebida, a pessoa que está ali, ela acha que ela sempre tem um controle. Ela, não, eu tenho um controle e é desse jeito. A bebida, ela entra dentro de um contexto ali, de uma festa familiar, de uma convivência com amigos, que vai para uma festa e tal. Esses ambientes com pessoas que são próximos, pessoas que são queridas, te oferecem, e você entra ali naquele mundo, daqui a pouco você perdeu o controle. Não estou dizendo que todo mundo chega na situação daquele homem da que eu comentei aqui no começo do vídeo, né? Nem não é todos que chegam naquela situação, né? Eu entendo que você tem muita gente que bebe, né? O Brasil tem essa cultura da bebida, final de semana, aí você vai fazer um churrasquinho ali, tem uma cervejinha, isso é uma coisa de lei, né? A sua picanha e a sua cervejinha. É uma cultura do brasileiro. Isso faz parte da cultura, e claro que não é todos que entra na bebida e perde, né, as responsabilidades de cuidar da sua família, de ter a sua responsabilidade com o seu trabalho, mas a gente também vê o outro lado, né? A bebida, ela tem destruído famílias, ela tem destruído pessoas, né? Ela tá dentro de contexto ali do trânsito, onde uma pessoa pega o carro, né? A pessoa tomou álcool, vai dirigir, e acontece um acidente, acaba matando outra pessoa. Então você vê que a bebida, ela traz um problema muito grande para a sociedade, né? Pessoas que beberam há muitos anos, né? E depois é cobrado, a saúde cobra, né? Eu convivo com pessoas próximas, né? Que hoje a pessoa não tem saúde justamente por causa do vício da bebida, né? Porque quando era mais novo, era o tempo todo bebendo, né? A semana toda bebendo, até chegar a uma certa idade que a saúde foi cobrada, né? Então, baseado nesse contexto, baseado em tudo isso que eu convivi, eu tenho esse gatilho, né? Mas é uma decisão pessoal. Aqui eu não estou querendo criticar a pessoa que bebe, não tem. Aqui eu não estou querendo fazer juízo de valor, a gente só está analisando a situação, né? E também quando você vai estudando, você vai entendendo que a bebida, ela às vezes ela é usada como um escape, uma válvula de escape, como um refúgio, né, na vida da pessoa. Tipo, a cena desse homem, a gente não sabe qual o contexto familiar dele, ou como ele chegou naquele caminho, né? Porque o homem, às vezes, o álcool ele afeta muito a parte do homem, né? Ele afeta muito o homem. Porque o homem ele vai usar isso como uma válvula de escape, né? Dependendo de qual a situação da vida daquela pessoa, ela vai usar o álcool, porque o álcool vai tirar um pouco desse sofrimento, né? Aquela realidade que a pessoa vive, ela vai conseguir mascarar com a bebida, né? A bebida ela vai facilitar a pessoa ter
a conseguir encarar a realidade. Só que ao mesmo tempo ela vai trazer vários prejuízos, vários problemas, onde a pessoa pode entrar em um buraco sem saída, né? E às vezes a pessoa está usando para aliviar de um problema e mascarando o outro, né? Geralmente a bebida é muito usada dentro desse contexto. Mas você tem muitas pessoas que bebem, consegue ter uma vida social, que eu digo também que é a maioria, né, das pessoas que bebem, ela tem uma vida social normal. Eu convivo com pessoas que bebem normalmente, e isso não afeta a vida pessoal dela, o relacionamento dela, a família dela, o trabalho dela, ela consegue conviver normalmente, né? Então, assim, eu pessoalmente tomei essa decisão, né? Isso não faz eu melhor do que ninguém. Hoje eu estou aí próximo dos 40 anos, mas também não sei como será a vida daqui mais para frente, né? Porque às vezes hoje você tem uma decisão, hoje você tem uma escolha, mas você não sabe que daqui para frente você pode mudar, né? Você pode mudar a forma de enxergar as coisas, a forma de conviver. A gente não sabe qual o trauma que a gente pode enfrentar e mudar todo o comportamento. Eu já convivi com pessoas que diziam que não ia beber nunca, e de uma hora para outra ela começou a beber. Então, assim, a gente somos seres humanos, somos falhos, né? A gente somos corruptos, a gente pode se corromper, né? Mas é legal a gente trocar essa ideia, trocar essa conversa, né? Porque às vezes o álcool, ele é visto como uma droga, né? É uma droga legalizada, né? Ela tá aí, então o acesso a ela é muito fácil, né? E o acesso dela é sempre por alguém ali próximo, alguém da família, né? E às vezes tem pessoas que, igual eu falei, vai se dar muito bem com isso, vai ter o autocontrole, ela não vai ter problema, isso não vai afetar a vida dela. Mas já tem outras pessoas, né, que vão, se ela for por esse caminho, é uma destruição total. Então eu quero que você aqui deixe a sua experiência, qual a sua experiência que você tem com a bebida, se você bebe ou se você não bebe, se você conhece alguém, né, que teve a vida destruída por causa do álcool, ou se você também conhece pessoas que bebem normalmente, ou você mesmo bebe normalmente e tem uma vida normal, segue uma vida que não é um ambiente de criticar pessoas, né, mas de gerar uma reflexão, gerar um pensamento, um questionamento, e é isso. A gente vive num mundo cercado de pessoas, né? E cada um tem a sua cultura, tem a sua forma de lidar com a realidade, beleza? Então, se você gostou do que foi falado aqui, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua experiência, curte o vídeo para sempre a gente estar trazendo aqui conteúdo que agrega valor para a nossa vida, beleza? Até o próximo vídeo, fui!